Oi, eu sou Luciana Holtz, eu sou fundadora e presidente do Instituto Oncoguia e eu estou aqui hoje, mais uma vez, nesse evento da Avon, que chama Giro pela Vida, como convidada, né? E eu estou com um convidado mais que especial, que eu estou muito emocionada de poder estar aqui batendo um papo, com o Dr. Drauzio Varela. Drauzio, um enorme prazer estar aqui com você. Obrigada, Instituto Avon, pelo convite. E a gente vai falar então um pouquinho, né, sobre a realidade do câncer de mama no Brasil, quais são os desafios, quais são os problemas que uma mulher, né, enfrenta para fazer uma mamografia, para manter a sua saúde em dia, e também os desafios que uma paciente que recebe o diagnóstico de câncer de mama, que infelizmente que depende do SUS, também está enfrentando. Então, Drauzio, eu queria que você contasse um pouquinho, eu sei que vocês acabaram de fazer uma série, né, que levantou todos esses problemas. Como é que foi essa série? Prazer estar aqui, viu, Luciana? Essa série, na verdade, faz parte de um projeto maior, que é um diagnóstico do SUS. Porque nós brasileiros não conhecemos o SUS. A gente fala do SUS, em geral fala mal, sem ter ideia do que é esse sistema único de saúde. Então, a intenção nossa é mostrar o SUS no país inteiro. O que dá certo, o que não dá certo, quais são os gargalos que as pessoas encontram, quais são as dificuldades, que são muitas, mas a intenção nossa é de conseguir mostrar quais são os problemas do SUS e mostrar as maravilhas que o SUS faz também, né? Nós começamos, para aproveitar o Outubro Rosa, o primeiro capítulo é um capítulo sobre câncer de mama. Tá. Nós entrevistamos e acompanhamos uma paciente de Jacareí, que recebeu o diagnóstico de câncer de mama, e estivemos em Roraima para discutir com um médico, um médico que é formado no Rio de Janeiro, foi para lá sozinho para tentar ver. Roraima não tinha nenhum serviço de câncer e ele está montando isso. Quais são as dificuldades, quais são os problemas que ele encontra lá. Tá. Então essa série já está no YouTube, esse primeiro programa já está no YouTube e no Facebook também. Então, Drauzio, vamos falar um pouquinho, né, já que a gente está começando esse primeiro episódio falando de câncer de mama, né? O que já deu para perceber? Como é que está realmente a situação do câncer de mama no Brasil? Olha, câncer de mama é o tipo de tumor mais prevalente nas mulheres brasileiras. E você tem um atendimento que é muito desigual. Você tem centros em que é muito bem organizado o atendimento. As mulheres fazem mamografias com regularidade, quando surge um nódulo suspeito, fazem biópsia e tem o resultado num tempo muito razoável até, e depois não há nenhuma dificuldade em encaminhar esses pacientes para a cirurgia. E você tem outros centros, outros lugares do país, especialmente esses mais distantes um pouco, em que essas coisas são muito lentas e desorganizadas. Então você tem, primeiro, o gargalo da mamografia. Às vezes é difícil conseguir fazer mamografia. Ainda ontem estava vendo um programa de televisão uma paciente que disse que está mais de um ano esperando no Rio de Janeiro receber autorização para fazer. Recebeu chamado para fazer a mamografia. E aí o que acontece? Você faz a mamografia. Aí a pessoa é chamada depois para ver o resultado. Pega o resultado. Aí tem que marcar com o médico. Lógico que é o médico que vai interpretar esse resultado. E aí ele encontra um nódulo ali suspeito. Aí ele vai pedir para fazer uma biópsia. Como é que são feitas essas biópsias? Em geral, você localiza pelo ultrassom, biopsia, tira o material e manda para fazer o exame anatomopatológico. Aí você já tem um problema. Vai levar tempo para fazer a biópsia. E aí você vai levar um tempo para aguardar o resultado. Isso do ponto de vista humano, é inaceitável uma coisa dessa. Esse paciente chega a esperar 2, 3 semanas para ter o resultado, às vezes mais tempo do que isso. O que a gente escuta, Drauzio, que é tão angustiante, porque a orientação é que ela recebe, vai para casa e fica esperando.
né? E aí você fica, né, como é que você espera, né, se sabendo que tem alguma coisa de errado, né, com o teu corpo, esperando um telegrama. A gente já ouviu relatos de mulheres que precisam sair para trabalhar, nem sempre as próprias patroas entendem, né, que de repente ela vai ser chamada para o exame, aí precisa faltar do emprego. Então essa espera, né, sem uma transparência e sem um prazo definido é muito complicada. E do ponto de vista psicológico é devastadora, né? Porque olha, a mulher, na hora que você falou, olha, no exame apareceu um nódulo no seio, acabou a tranquilidade na vida dela, né? Ela, a partir daí ela passa a viver em função desse nódulo, porque ela acha que aquilo pode ser uma coisa grave, que ela vai morrer. O câncer de mama tem um aspecto interessante, diferente dos outros, porque você tem uma mulher com câncer de estômago, ela está passando mal, ela vomita, ela tem dor quando come. Câncer de mama não. Câncer de mama a pessoa está normal, está ali trabalhando, tocando a vida, e de repente faz um exame, muitas vezes da mais absoluta rotina, e aparece o tumor. Aí ela entra para esse universo, que é aguardar a biópsia, feita a biópsia, aguardar o exame anatomopatológico, semanas nessa angústia, esperando aquele resultado final. Aí vem o resultado. Quando o resultado é positivo, o caminho seguinte normalmente é a cirurgia, se o tumor for pequeno. Se o tumor for grande, em geral a gente começa pela quimioterapia. E aí você tem a espera da cirurgia e tem a espera do lugar que você vai fazer a quimioterapia, para onde você vai. É uma incerteza absoluta do que vai acontecer. Então você imagina um exame anatomopatológico, você biopsiou, já houve a espera da biópsia, né? Aí você biopsiou, você aguarda esse exame anatomopatológico 3, 4 semanas. Se você faz isso num serviço particular, com uns bons convênios, você biopsiou hoje, segunda-feira, quinta, sexta-feira no máximo você tem o resultado. Às vezes você tem o resultado no dia seguinte já. Então, não há razão para essa espera toda, porque o que acontece com isso? Deixa de lado o sofrimento humano, tá bem? Esquece isso. Faz de conta que a mulher que vai lá é um robô. Ela chegou lá, biopsiou, tá, ela vai esperar. O que vai acontecer? Entre o aparecimento do nódulo na mamografia ou no autoexame, até ela conseguir a consulta com o mastologista, até ser pedida a biópsia, até realizada a biópsia, até aguardar o exame anatomopatológico, até passar pelo mastologista outra vez, que vai definir qual é o tratamento, são meses. Muitas vezes 3, 4 meses e até mais do que isso. E esse tumor continua crescendo. E a mulher nessa hora, ela imagina o quê que ela tem no seio ali? Uma bomba relógio. Né? Essa é a imagem, não sou eu que estou dizendo isso, já ouvi isso várias vezes. É uma bomba relógio que vai só crescer, que vai explodir. E muitas vezes são tumores malignos, porém de crescimento lento, que crescem devagar, tudo bem, você nem percebe. Mas às vezes são tumores de crescimento rápido. Então você está palpando, está vendo, tem uma coisa que em algumas semanas dobra de tamanho e você não pode fazer nada, fica aguardando, esperando. É muito desumano, né? Essa angústia é realmente, acho que, né, o lado pior. Drauzio, se fosse para a gente olhar um pouquinho só para esse estágio, né, para essa questão mesmo dessa distribuição desigual de mamógrafos, dessa espera que a gente escuta que, na verdade, existem cotas da biópsia, né? Então, tem serviços que a biópsia acaba naquele mês, a cota, então o serviço não consegue fazer uma biópsia a mais. Por onde começar? Né, o que ajudaria, né, a gente conseguir realmente mudar a realidade do câncer de mama no Brasil, que é fazer mais diagnóstico precoce? Eu acho que você tem que ter vontade política para essas coisas, estabelecer isso como prioridade. A gente diz, mas o SUS não consegue. Não é verdade, o SUS consegue coisas inacreditáveis. Hoje o Brasil é o único país do mundo que tem o maior número de transplantes gratuitos. Você hoje precisa de um transplante de fígado, ninguém vai perguntar se você tem convênio, se você não tem, se tem plano de saúde ou não. Você se opera, entra na fila igual a todos e vai fazer pelo SUS o transplante de fígado. Nós temos o maior programa de vacinações do mundo, gratuito. Ninguém tem um programa como o nosso. Como é que nós conseguimos organizar essas coisas? Política pública para gente pobre só não funciona. Esses programas funcionam por quê? Porque eles são para todos. Então você tem AIDS, você vai lá no posto de saúde, na unidade básica, você leva a receita. Faltou o remédio, você liga para um amigo jornalista, no dia seguinte está na primeira página do jornal.
E o que os políticos têm medo mesmo é do jornal, né, e da televisão. No caso do câncer, de um modo geral, a nossa mama, a gente tem que ter uma prioridade, porque é uma doença que ameaça a vida. É diferente de você ter um caso de sinusite, que você demora para fazer o diagnóstico, pede um exame que demora para acontecer. Pior que pode acontecer, essa sinusite fica mais difícil de tratar depois. Câncer não. Câncer a pessoa morre. E olha a ironia disso que é. Eu demoro para fazer esse diagnóstico inicial. Demoro para iniciar, para esclarecer. Demoro para fazer o tratamento do tumor primário. Eu vou fazer tudo isso mais para frente. Então, eu que tinha um tumor de 1 centímetro, vou tratar quando eu tenho um tumor de 4 centímetros. Esse tumor de 4 centímetros, depois vai fazer quimioterapia, radioterapia, fazer tratamento hormonal por 10 anos. Quer dizer, sai muito mais caro fazer desse jeito, né? Então, é uma desorganização burra, porque não economiza dinheiro. Ao contrário, gasta mais dinheiro, né? Porque acho que desse pedacinho que a gente conversou, tem esse lado muito cruel, né? Que é essa mulher que está perdida nesse momento, literalmente, né? Sem caminhos definidos, ela fica esperando uma etapa, esperando a outra, e aí quando ela enfim consegue chegar no tratamento, Drauzio, o que a gente percebe é que ela está bastante fragilizada, né? Até mesmo de cobrar seus direitos, né? Hoje existe a lei de 60 dias. Né, que o SUS deveria começar o tratamento de qualquer paciente com câncer a partir da data da biópsia em até 60 dias. Isso está acontecendo, Drauzio? Acontece, porque, na verdade, essas leis que eles fazem, eu acho fundamental existir uma lei como essa para dizer que tem urgência. 2 meses é muito, na verdade. Agora, eles criam essas leis e depois o próprio sistema de saúde, o serviço de saúde do SUS, não tem condições de resolver esse problema, porque é tão enovelado, uma coisa fica presa na outra e você acaba não cumprindo uma lei que o próprio Estado fez e não é cumprido por um serviço de saúde que é prestado pelo Estado, né? Esse é um absurdo total, né? Por que em outros setores isso dá certo? Porque fizeram a lei, se fez cumprir a lei para todo mundo e acabou, não é? Quando a gente fala do tratamento em si, né, acho que um pouquinho do sistêmico, do próprio cirúrgico, hoje uma paciente do SUS, ela está sendo, duro, né, mas menos tratada adequadamente do que uma do plano de saúde? Eu acho que o que existe são essas confusões, esses atrasos em tudo isso. É lógico que aí não dá para comparar com o sistema privado, que vai muito mais rápido, né? Em termos de condições, você vê hoje as cirurgias são as mesmas nos 2 lugares, né? Hoje você faz reconstrução pelo SUS, é um direito que a mulher tem de fazer a cirurgia e reconstrução imediata, ou se houver algum problema, é reconstrução mais tardia. Então, elas têm, esse direito existe. A radioterapia não tem muita variação, não é? Mais ou menos a mesma coisa. A radioterapia em mama costuma ser até um tipo de radioterapia simples, não precisa de um equipamento super sofisticado, não há necessidade, porque hoje a maioria dos casos, você irradia só a mama que foi operada, porque em geral são cirurgias econômicas, não é? E a radioterapia é o preço que a mulher paga para conservar a mama, não é? Os esquemas de quimioterapia tradicionais, que são aplicados em qualquer paciente, no mundo inteiro, são esquemas que hoje usam drogas baratas. Felizmente, ainda nós temos essa possibilidade. Existem uns 20% dos casos, que são as mulheres que têm o GNR2 positivo, que é um gene, você sabe bem qual é, que tem uma droga especial, essa é uma droga cara, que é a Herceptina. Mas as outras drogas são drogas baratas, quer dizer, pelo menos 80% dos casos de câncer de mama podem fazer a quimioterapia tradicional, que fariam aqui, no Memorial de Nova York, no MD Anderson do Texas, qualquer lugar. Exatamente o mesmo esquema. Então não é que nós não temos condições, nós não temos a organização, porque nós temos as condições necessárias para fazer um trabalho muito decente nessa área. E Drauzio, a gente tem ouvido muito das mulheres, e aí acho que é ampliando mesmo esse olhar de não só falar de tratamento, do quanto a paciente do SUS ela não se sente bem cuidada.
né? E assim, o quanto elas gostariam de ter, né, brincando, o meu oncologista para chamar de meu, né, daquele médico que realmente conhece a história, que faz todo esse acompanhamento. O que você acha disso? Isso não é um problema só das mulheres com câncer de mama, né? Isso é um problema dos serviços públicos de um modo geral e de muitos convênios também, né? O que está vendo hoje, o que aconteceu, infelizmente, com a saúde no Brasil, é que os médicos, por várias razões, ficaram muito distantes dos pacientes. Que razões são essas? Primeiro, a má remuneração. Se ganham mal, tem má vontade. Discutível isso, né? Porque tanto para os convênios como para o SUS você presta concurso, né? Então não vem depois com essa conversa de que ganha mal e não vai trabalhar direito. Mas independentemente desse aspecto, o que acontece? Em geral, eles trabalham em lugares que são muito cheios de gente. Então, o número de pacientes é muito grande. E você não tem muito tempo para dar atenção. Muitos doentes se queixam porque elas dizem que você parece que entrou numa linha de produção. Vai aqui, toma quimioterapia, depois você vai lá, faz esse exame, depois vai não sei onde. Eu acho que a classe médica tem alguma responsabilidade nessa história, sabe? Porque a empatia não depende só de tanto tempo assim, sabe? Depende um pouco como o médico se coloca, como a enfermagem se coloca. Por exemplo, você vai ao ICESP, aqui no estado, na cidade de São Paulo. Eu gravo muito no ICESP, porque quando tem coisas para gravação de câncer, para televisão e tudo, eu gosto de fazer lá. Eu estou passando ali com a equipe, andando e tudo. Os pacientes que estão sentados na cadeira levantam e falam comigo, doutor, eles pensam que é uma matéria jornalística, né? Doutor, fala bem desse lugar, porque a gente é muito bem tratado aqui, as pessoas são os amores, estão toda atenção, mas não é uma que fala isso, são dezenas de pessoas que falam isso. E o ICESP é um hospital público que atende pelo SUS e ponto final, não é? Você tem situações excepcionais, assim, então não é impossível organizar dessa maneira. O que precisa? É como escola. Você vai numa escola pública. Às vezes você vai, está sujo, as coisas mal organizadas, a molecada fazendo bagunça e tal. Entra noutra escola, tudo funcionando direito, limpo, organizado, os professores interessados nos alunos. Pode conversar com a diretora. Você tem uma diretora responsável aí, que fica ali meio durona, enquadra todo mundo e tudo. Isso que tem que acontecer. Você tem que ter gente que diga, não, nós vamos tentar resolver esse problema, isso tem prioridade. E quem tem que definir essas prioridades, quem são? São as pessoas que comandam. Não é? São os secretários de saúde, estaduais, municipais, o ministro da saúde. Tem que ser essas pessoas, que a ordem tem que vir de cima. Não é? Eu acho que o dia que isso for considerado uma prioridade, que pode dar problema, que pode não render voto, que pode expor a autoridade, vai melhorar bastante. Ainda faz sentido, né, a gente ouvir de uma mulher, eu não faço mamografia porque quem procura acha? Bom, deve fazer sentido para ela. A mamografia é um exame muito interessante, porque ele tem vários problemas. Quando você analisa do ponto de vista custo e benefício mesmo, quanto custa, eu vou fazer mamografia em todas as mulheres acima de 40 anos, uma por ano. E para cada 1000 mamografias eu vou encontrar 1 ou 2 casos de câncer de mama. Ótimo. Nesse meio eu vou encontrar uns nódulos que são benignos, mas que eu não sei, vou ter que biopsiar, isso aumenta mais o custo. Quando você põe isso no papel, você diz, não, tem lugares melhores, tem lugares em que o benefício pode ser maior se esse dinheiro for aplicado lá. Só que nós estamos falando de uma doença potencialmente mortal, não é? Então, isso muda bastante. E você não pode reduzir a questão da saúde a uma simples questão monetária, porque aquilo, atrás daquela máquina em que a mulher vai fazer o exame, tem uma mulher. Muito bem. Quando você analisa os dados, a mamografia te permite fazer o diagnóstico precocemente. Essa coisa do exame, do autoexame, lógico, você tem que examinar os seios, evidente, não é? Não custa nada, barato, na hora do banho, examina. Não precisa ser todo dia,
uma vez por mês está bom. A mulher tem uma vantagem quando examina a mama. Ela tem duas sensibilidades. Mama é muito difícil de palpar. Olha, eu tenho 50 anos de experiência. Mama é difícil. Volta e meia, a mulher diz, olha, estou com um nódulo aqui. Eu vou lá, procuro e não acho. E eu ficava com vergonha. Dizia, não é possível que eu não aprenda de jeito nenhum. Uma vez eu estava nos Estados Unidos e vi uma entrevista do Crowley. O Crowley foi o primeiro médico cirurgião que propôs mastectomia simples, numa época em que a mastectomia radical, que tirava o músculo e tal, era a rotina. Ele falou, acho que não precisa fazer tudo isso. Mastectomia simples resolve o problema. Ele operou mais de 5.000 mulheres. E eu vi ele na televisão um dia dizendo que, falou, olha, eu não sei palpar a mama. Falei, eu não sei palpar. Quem palpa bem a mama é a mulher, porque a mulher conta com duas sensibilidades, a da mão e a da parede do tórax, porque quando ela aperta o nódulo, ela sente que ali tem alguma coisa. E ele falou a mesma coisa do que eu acabei de dizer. Às vezes a mulher me mostra o nódulo, eu vou lá palpo e não acho. Não é? Então, depois o seguinte, o nódulo, dificilmente uma mulher consegue palpar um nódulo de 1 centímetro. Que é o tamanho que a mamografia... Que é o tamanho que você vai curar mais de 90% das mulheres. Em geral, elas palpam quando esse nódulo tem 2 centímetros ou mais. Existem alguns levantamentos feitos no passado, a média de tamanho que você encontra o tumor é de 3 centímetros com autoexame. Por isso que nós, oncologistas, somos um pouco descrentes dessa coisa. Tem que palpar sim, mas não vamos confiar no autoexame de modo a dizer que não precisa fazer o resto. Eu gosto de falar que a mulher pode se conhecer, mas quem examina é o médico. Eu acho que tem que fazer as duas coisas e ainda a mamografia. Porque a mamografia te dá. Agora, a mamografia tem alguns problemas. Você faz uma mamografia, vem normal, esse é o principal problema dela. Drauzio, eu acho que a série vai mostrar os inúmeros desafios que a gente está enfrentando realmente no SUS. Que bom que, como você mesmo disse, a gente também quer mostrar coisas boas, e a gente sabe sim que no SUS existem coisas boas. Tomara que a gente possa dizer isso logo mais também sobre a forma como o SUS olha para o câncer de mama. Agora, eu queria só, para a gente encerrar, eu sei que você é muito envolvido com câncer de mama, é o tumor que você mais estuda, a gente sempre se encontra em congressos, inclusive, para trazer esperança para essas mulheres. O tratamento mudou, a forma como a gente cuida delas. Queria encerrar com uma notícia boa. Olha, eu acho que quando eu comecei a fazer oncologia, o câncer de mama era tratado assim, qualquer tumor. Podia ter meio centímetro ou 10 centímetros. A mulher perdia a mama toda, perdia esse músculo peitoral aqui, todos os linfonodos, todos os gânglios debaixo do braço, da axila, e ficava a pele em cima das costelas. Você via as costelas abaixo da pele aqui. Podia ter 25 anos ou 80, não fazia diferença, essa é a cirurgia para todas as mulheres. Havia mulheres que a doença ficava disseminada. Quando ficava disseminada, a gente já tinha algumas drogas ativas em quimioterapia, mas eram drogas com um impacto muito pequeno na evolução da doença. Então, essas mulheres tinham uma qualidade de vida péssima por causa dessa cirurgia radical. Os braços, em geral, ficavam muito inchados. E depois, uma sobrevida muito curta, depois que a doença se disseminava. Hoje, as cirurgias são econômicas. Você tirou o nódulo da mama com tecido sadio em volta, acabou. Então não há necessidade de uma cirurgia ampliada, nada. Você tirou só o nódulo, o tecido em volta. Nós temos tratamentos quimioterápicos são muito eficazes, temos os tratamentos hormonais, temos drogas especiais como a Herceptina, etc. E várias outras estão entrando no comércio agora. Infelizmente, essas que entram no comércio agora vêm a preços escorchantes, porque as multinacionais não disfarçam mais, estão interessados no lucro e acabou, o jogo é claro. E tem que ter lucro mesmo, porque senão acaba a pesquisa, mas até que ponto isso, né? Mas enfim, nós temos pelo menos 60 drogas sendo testadas clinicamente, não estamos falando de laboratório em ratinho não, em gente, em mulheres, estudos randomizados, acompanhados com toda a seriedade. Então, eu acho que nós temos uma perspectiva para o tratamento do câncer aí maravilhosa nos próximos anos. Mas com o que a gente já tem hoje, você cura o grande número de mulheres com a cirurgia e o tratamento complementar
E mesmo na doença avançada, a doente que vem com metástases ósseas, que vem com metástases pulmonares. Eu tenho doentes com metástases ósseas vivas. Eu tenho uma viva há 17 anos, levando vida normal. Tivesse aqui, você não diferenciaria essa doente de outras pessoas. Não é? Isso é uma forma de você... Nós já temos armas suficientes para, em alguns casos desses, mesmo avançados, transformar isso numa doença crônica, assintomática. Como você tem tantas doenças crônicas que são assintomáticas também, né? Eu vejo assim, com muito otimismo o tratamento do câncer de mama. Acho que nós vamos curar cada vez mais mulheres. Garantir que isso seja acessível para todas, né, doutor Drauzio? Esse é o problema principal. É um grande desafio e que vai seguir. Mas aí também vai ser preciso vontade política, Luciana. Você veja o que aconteceu com a AIDS. Quando surgiram os remédios para a AIDS, não dá para dar o remédio, é muito caro, é muito caro. Nós tivemos um ministro da Saúde na época que disse, não, vamos discutir, vamos quebrar a patente, vamos fazer o que for necessário. Hoje o Brasil deu um exemplo para o mundo, mostrando que era possível tratar todos, sim. E o que nós ganhamos com isso? Em 1995, nós tínhamos o mesmo número, a mesma prevalência do HIV no Brasil do que na África do Sul. Nós passamos a dar os remédios aqui, eles não. 10% da população adulta da África do Sul está infectada pelo HIV. Imagina se nós tivéssemos 10% dos adultos aqui, nós íamos ter quanto? Aí uns 17, 18 milhões de brasileiros. Imagina o impacto na saúde pública que seria isso, né? Muito bom, muito bom. Eu, por mim, a gente vai passar a tarde inteira conversando aqui. Gente, a gente vai encerrar, né? Doutor Drauzio, foi incrível, mais uma vez, obrigada. Espero que a gente tenha, né, agradado todo mundo aí que ficou acompanhando a gente. Obrigada, Instituto Avon, né, a todos que estão acompanhando a página do Dr. Drauzio. Eu adorei o convite de estar aqui conversando com o Dr. Drauzio. Tem mais algum recado para encerrar? Muito obrigada. Não vamos abusar da paciência dos espectadores. Tchau, gente. Boa tarde.